meus fios de encanto! Na aula de hoje vou ensinar vocês a fazer este lindo lenço em crochê. Esse lenço de crochê está super em alta, então vamos aproveitar. Ele tá babado de lindo, gente. Ele é super fácil de fazer e super econômico. E vamos combinar que essas franjas estão demais, né, gente? Olha só que lindo, olha que movimento que ela dá para o nosso lenço. Então, se você já gostou da aula, já deixa seu like e já fica aí na aula que tem bastante coisa importante que eu digo para vocês. Todas as outras informações estão no vídeo, então acompanhe o passo a passo a seguir. Um grande beijo e vamos ficar então aí com a nossa videoaula. Antes da videoaula, tem um recadinho para vocês. E esclarecer aqui uma coisa para vocês, antes de vocês iniciarem aí o passo a passo, tá? Deste lindo lenço. É que lá no começo do vídeo, quando eu vou ensinar para vocês, eu falo para vocês fazerem o lenço na medida do quadril. Mas na verdade não é a medida do quadril, tá? É a medida da cintura. Eu cometi esse erro aí, eu percebi na hora que eu fui editar a aula. Então eu vim aqui, antes de iniciar a aula, falar para vocês Então, que fique bem claro que quando vocês forem iniciar, tá? Lá quando eu mando vocês fazerem o cordão de correntes na medida do quadril, então não é a medida do quadril, tá? É a medida da cintura, ok? E sobre a finalização da peça, que infelizmente eu não consegui fazer a finalização para vocês lá, porque apenas foi uma demonstração, eu ensino certinho, passo a passo, não tem erro, tá? É só seguir certinho lá, a risca que vai dar certinho, vai ficar lindo o seu lenço. Porém, no dia que eu tinha disponível para gravar a aula para vocês, a minha linha bordô não tinha chegado ainda, porque eu queria fazer o lenço nessa cor para mim poder usar, né? Que eu queria essa cor aqui. Então, eu não tinha no momento, não encontrei na minha cidade, aí eu tive que esperar chegar. Porém, o único dia que eu tinha para gravar era aquele dia, então, infelizmente, não pude finalizar com vocês. Mas não tem segredo, é tudo muito fácil, tudo muito simples de fazer. A única coisa que eu fiz foi aqui na pontinha, olha, coloquei uma pérola aqui, na onde você fecha, né? E coloquei a pérola aqui deste lado também. Foi a única coisa, assim, que eu não mostro, mas acredito que todas vocês saibam fazer. E em relação aos arremates, né? Aqui, depois que eu coloquei a franja, aqui, olha, tá vendo? O fio Encanto Slim, ele é muito escorregadio, tá? Quem trabalha sabe, ele é muito escorregadio, então vocês têm que colocar um pinguinho de cola. Coloquem a cola que vocês estão acostumadas. Eu aqui no fio Encanto, eu gosto de usar a cola T6000. Então eu coloco aqui um pouquinho de cola, aqui na pontinha, e fecho a franja para ficar bem fixado, porque se você não colocar a cola, sua franja vai ficar solta, o fio é muito escorregadio, então não vai ficar legal. O correto seja que você coloque aí uma cola, aqui, olha, na onde coloca a franja, tá vendo? Na hora que a gente coloca a franja, a gente puxa e põe um pouquinho de cola aqui, olha, só para ficar bem colado. Quer ver? Inclusive tem uma marca de cola aqui, que ultrapassou, e aí é aqui que vocês vão colocar a cola. E aqui no final das franjas, aqui na pontinha, é legal também vocês colocar um pinguinho de cola em cada franja, porque a probabilidade desse fio desfiar, se você não selar essas pontas, é muito. Então, somente mesmo com a cola aí T6000, vocês conseguem selar as pontinhas das franjas para não desfiar. Bom, basicamente é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham uma ótima aula. Qualquer dúvida que surgir, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Outra coisa também, as franjas eu não coloquei em todos os elos. Vejam que aqui ficou 2 elos, olha, 2 elos sem colocar deste lado e 2 elos deste lado. Na verdade, tem 3, olha, 1, 2, 3 e desse lado, 3 também. Olha, 1, 2 e 3. Então, deixei de colocar as franjas em 3 aqui e em 3 aqui, mas isso é totalmente opcional, tá, gente? Isso daí, se vocês quiserem, pode preencher todos. Se vocês quiserem também, pode preencher menos. Isso vai do gosto de vocês, tá? É livre, vocês podem fazer como vocês preferirem. Eu preferi fazer o meu assim, ficou, né? Pra mim ficou ótimo, um tamanho excelente. E é muito econômico também. Sobrou isto de linha, eu usei Encanto Slim, tá? Para o meu tamanho, e ainda me sobrou este tanto de linha aqui, olha. Se eu quisesse, eu poderia colocar mais franjas, mas aquele tanto pra mim foi suficiente, então é bem econômico. Com um rolo aí de um Encanto Slim, você consegue fazer tranquilamente PP, número P,
e M, tá? O G eu não sei se daria um rolo, dependendo do tanto de franjas aí que você deseja colocar na sua peça, talvez até dê também, né? Então é isso, pessoal, boa aula pra vocês, espero que vocês façam de vocês e não esquece de deixar o like aí no vídeo. Para confeccionar então o lenço em crochê, estarei utilizando a linha Encanto Slim, tá? Pode ser confeccionada com outro tipo de fio, porém não vai ficar com o mesmo caimento igual eu mostro no vídeo no início, né? A Encanto Slim, ela tem um ótimo caimento para esse tipo de peça que eu vou confeccionar hoje. Porém, se a proposta for fazer uma saída de praia do mesmo modelo, pode usar qualquer tipo de fio, tá bom? Mas aqui é apenas uma sugestão, eu sugiro e indico para vocês a Encanto Slim, porém pode ser feito com qualquer tipo de fio, porque é sob medida, então pode ser confeccionado aí do fio da preferência de vocês. Vamos iniciar aqui então, fazendo a nossa laçadinha inicial. E antes que eu vou me esquecendo, estou utilizando aqui, olha, a agulha número 2,5. Vamos, dei a minha laçadinha aqui, a nossa peça será múltiplo de 3, tá? Então, vamos fazer de 3 em 3 correntes até chegar no comprimento desejado. Qual comprimento vai ser esse? Vamos fazer aqui o cordão de correntes no comprimento do seu quadril ou do quadril da sua cliente, ok? Então, vocês vão fazer sob medida, vocês vão pegar a fita métrica de vocês, vão medir o quadril e vão fazer o cordão de correntes do tamanho do quadril. Lembrando que é múltiplo de 3, então eu faço 1, 2, 3 correntes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou fazendo assim o meu cordão até chegar no comprimento aqui desejado, né? Sempre lembrando de fazer de 3 em 3 correntes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos seguir fazendo assim até a medida do quadril. Eu tenho 100 de quadril, 100 centímetros de quadril. Então, eu tenho que fazer um cordão de correntes de 100 centímetros, tá? Mas aí vocês fazem na medida de vocês. Lembrando que é múltiplo de 3, tá? Aqui eu não fiz da minha medida do quadril, porque como vocês já viram, eu já fiz a peça pra mim, tá? Aqui vai ser somente uma demonstração, mas não interfere em nada, tá bom? É o mesmo passo a passo. Então, aqui, após vocês fazerem aí a quantidade exata e a quantidade aí do quadril de vocês, eu vou marcar aqui essa última corrente, vou segurar aqui com o dedo e vou fazer agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 correntes é para mim poder virar o trabalho, para mim poder laçar e dar continuidade na carreira, né? Então, 3 correntes é ponto alto e 2 correntes de separação. Vou laçar, tá vendo aqui onde eu marquei? Aqui foi onde eu tava marcando aqui com o dedo, olha. Agora, vou laçar o meu fio, vou pular essas 5 correntes que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na 8ª corrente eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Vou fazer 1, 2 correntes de separação, laço, vou pular 1, 2 correntes e na terceira faço um ponto alto. 1, 2 correntes de separação, pulo 2 correntes, na terceira, um ponto alto. 1, 2 correntes de separação, laço, 1, 2, na terceira corrente, faço mais um ponto alto. Vou seguir fazendo assim até o final. Chegando lá no finalzinho, eu volto aqui com vocês, tá? Sempre fazendo 2 correntes, laço, pula 2 correntes e na terceira eu faço um ponto alto. 1, 2 correntes,
laço, pulo 2 e na terceira um ponto alto. Seguiremos assim até o final. Chegando aqui no final, vai dar certinho, fiz minhas 2 correntes, eu laço, pulo 1, 2 e aqui na terceira e última corrente, finalizo a minha carreira com ponto alto. Deixa eu refazer que soltou aqui. Ficando assim. Vamos fazer agora 1, 2 correntes. Vou virar o trabalho, vou laçar e vou vir aqui, olha, em cima desse ponto alto e fazer um ponto alto. Aqui já estamos diminuindo, tá? Já estamos começando a carreira com diminuição. Vou fazer 2 correntes, laçar e em cima do ponto alto, faço ponto alto. 2 correntes, laço, e em cima do ponto alto, faço ponto alto. 2 correntes, laço, em cima do ponto alto, ponto alto. Então, vamos seguir assim até o final, fazendo 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto, até o final da carreira. Chegando lá no finalzinho, antes de finalizar, eu volto aqui com vocês. Chegando então aqui no final, tenho aqui esse último ponto alto, fiz minhas 2 correntes, vou laçar e fazer ponto alto em cima aqui desse último ponto alto. Agora, vou fechar a carreira aqui na terceira corrente, olha, 1, 2 e na terceira. Vamos fechar desta maneira. Todas as vezes que vamos fechar, sempre aqui a carreira vai ser sempre da mesma forma. Então, vou laçar 1 e vou laçar 2. Vou fechar a carreira com ponto alto duplo, tá? Então, venho aqui na terceira corrente, 1, 2, aqui na terceira e finalizo o meu ponto alto duplo. Finalizei a carreira, vou subir 1, 2 correntes, vou virar o trabalho, vou laçar o fio e vou vir nesse ponto alto aqui, olha. Tá vendo? Nesse ponto alto, eu laço e venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Tá vendo? Já vai começando, olha, a afunilar. 2 correntes, laço, e em cima de cada ponto alto, vou fazer ponto alto. 2 correntes de separação e ponto alto em cima de cada ponto alto. Seguiremos assim até o final. Chegando lá no final, eu volto para fechar junto com vocês, tá? Então, seguiremos fazendo 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Chegando, então, aqui no final, fiz um ponto alto em cima do ponto alto, me sobrou um ponto alto, tá vendo? Porque aqui as 2 correntes que nós viramos. Então, sem correntes de separação agora, não irei fazer corrente de separação. Vou laçar o meu fio 1, 2 vezes e vir nesse último ponto alto e fazer um ponto alto duplo. Finalizando assim a carreira. Sempre para começar uma carreira, sempre é da mesma forma, tá? Então, sempre faremos 1, 2 correntes, viramos o trabalho, laço, venho aqui, olha, no segundo ponto alto, não é nesse ponto alto, é nesse aqui, laço e faço um ponto alto. 2 correntes e vou seguindo a minha carreira aqui, olha, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, separados por 2 correntes. Vou fazer assim até chegar lá no final. 2 correntes e ponto alto em cima do ponto alto.
Chegando aqui no final da carreira, no último ponto alto que eu tenho, olha, vejam que aqui as duas correntes e aqui é o meu último ponto alto. Eu fiz aqui as duas correntes, mas não precisa, tá? Após, então, aqui, olha, finalizar o último ponto alto, sem correntes de separação aqui, laço duas vezes e no último ponto alto faço um ponto alto duplo. Finalizando assim mais uma carreira. Uma, duas correntes, viro, laço, pulo esse ponto alto, vou aqui para o segundo. Sempre vamos começar sempre da mesma forma, tá, gente? Será só repetições de agora em diante, tá? Até a gente funilar essa peça. Então, seguiremos fazendo duas correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes de separação, ponto alto em cima do ponto alto. E quando eu chegar aqui no último ponto alto que eu tenho da carreira, vejam, sempre que eu chegar no último ponto alto da carreira, eu faço um ponto alto duplo, tá? Fiz aqui, olha, no penúltimo ponto alto da carreira, um ponto alto, agora sem corrente de separação, laço duas vezes e finalizo no último ponto alto. O meu ponto alto duplo. Vejam como vai ficando, olha, a peça vai afunilando e iremos fazer assim, vamos o mesmo passo a passo até chegar lá no finalzinho da carreira, tá, gente? Não tem segredo, é super fácil. Aqui eu estou mostrando apenas aqui uma peça de demonstração, porque como eu já fiz, né, a minha peça, mas o passo a passo é o mesmo, né? Independente se a peça estaria grande ou não, seria da mesma forma, tá? Então, seguiremos fazendo assim até afunilar a peça. Chegando lá no finalzinho, eu volto aqui com vocês, tá? Então, sempre lembrando de sempre quando começar uma carreira, duas correntes, eu laço aqui meu fio, pulo aqui esse ponto alto, venho aqui pro segundo e já começo a minha carreira, fazendo um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, e seguiremos assim até chegar lá no final. E sempre que chegarmos aqui no final da carreira, no último ponto alto que nós temos, sem correntes de separação aqui nesse último ponto, laçamos duas vezes e fazemos um ponto alto duplo no último ponto alto que nós temos. E aí, começamos tudo de novo, até afunilarmos essa peça. Estou chegando aqui ao final da minha peça, vim fazer aqui com vocês, tá? Para não restar nenhuma dúvida, tá? Então, fiz duas correntes, virei o trabalho, ponto alto aqui no ponto alto, aqui no meu último ponto alto, duas laçadas e ponto alto duplo. Ficando assim, olha, no final, então, aqui, olha, vai ficar desta maneira. Com dois bloquinhos, tá vendo? E por fim, terminamos aí a nossa peça, né? Então, ela vai ficar desta maneira. Tá vendo? Fica certinho, olha, a nossa peça. Aqui é uma demonstração, né, gente? Mas vocês entenderam, né? Depois, então, que nós finalizarmos aqui a nossa peça aqui, olha, até o final, nós vamos fazer agora o cordão de correntes para fazer a amarração na cintura. Então, o cordão de correntes também é super simples, fácil, e vocês vão fazer aí do tamanho, né, do quadril aí de vocês, do tamanho suficiente para poder amarrar na lateral aí, tá? Aí isso aí vai a gosto, vai a critério de cada um, tem gente que prefere cordão maior, cordão menor, tá? Então, após finalizar, aqui foi onde eu comecei, olha, eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro desse espaço, buscar o fio e prender esse fio. Volto aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo.
E após o ponto baixo, vou fazer o meu cordão de correntes, tá? Esse cordão de correntes aqui é o tamanho que vocês querem, tá? O tamanho que vocês preferem deixar aí para fazer a amarração na cintura, mas todas as informações eu vou deixar aqui para vocês devem ter visto aí no início do vídeo, né? Então, aqui para finalizar, a gente faz desse lado e do outro lado aqui a gente faz a mesma coisa. Insere a agulha aqui dentro, busco o fio, prendo, faço o ponto baixo e o cordão de correntes. Pra na hora que a gente fechar assim, olha, amarrar, né, na cintura, como eu mostro aí no vídeo pra vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É super fácil de fazer esse lenço, né, tanto pode servir como lenço, tanto para uma saída de praia com outro tipo de fio, ou até mesmo com esse fio, tá? Mas para saída de praia eu faria com fio de algodão. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal que eu sempre estou trazendo novidades aqui para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aí nos comentários abaixo, tá? Que eu vou responder todas vocês, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, é só deixar aí nos comentários que eu respondo, tá? E eu já ia me esquecendo de falar pra vocês, tem as franjas, né? Já tô aqui me despedindo de vocês, mas as franjas, acredito que todo mundo saiba colocar. As franjas a gente vai distribuindo aqui nesses pontos, olha, das laterais. Vamos colocar a franja. A franja também vocês decidem se vocês colocam em todos os espacinhos ou se vocês vão intercalando, mas com certeza eu devo ter dito aí já no início da aula pra vocês, tá? Mas ao final da peça, assim que você terminar toda a peça, depois que você fechar ela assim, e aí é só ir adicionando as franjas aqui nesses pontos aqui, ó, das laterais, tá? Aí a gosto também, vocês adicionem as franjas aí, né, do tanto aí que vocês preferem e tenho certeza que vocês vão arrasar, tá? Então é isso e até a próxima videoaula. Um beijo!